Em que data Isaías profetizou? Você sabe? Fique comigo nessa mensagem e vamos conversar sobre isso e também sobre a beleza do chamado desse profeta. Para completar, vamos meditar sobre a questão da necessidade de ser humilde. Vamos para a mensagem. Pode rodar a vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Esta é a segunda mensagem que nós temos para conversar a respeito do livro do profeta Isaías. O seu comentário, o seu testemunho, a sua pergunta, alguma observação que você tenha a fazer, sempre, tudo isso é muito bem-vindo e é dessa forma que nós conversamos por esse espaço. Registre o seu testemunho, a sua observação, a sua pergunta no espaço de comentários para que possamos realmente conversar a respeito dessa mensagem, dessa meditação que estamos fazendo a respeito do livro do profeta Isaías. Para falarmos a respeito de data do livro de Isaías, o próprio Isaías coloca que ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis em Judá. Ele registra isso logo no primeiro versículo, no primeiro capítulo do seu livro. Então, o seu chamado profético acontece no ano da morte do rei Uzias. Está lá no capítulo 6, no versículo 1, essa informação. E essa morte acontece aproximadamente, sempre as datas são próximas, algo perto disso. A morte do rei Uzias acontece por volta do ano 740 a.C. Isaías faz a menção da morte do rei da Assíria. Ele fala da morte de Senaqueribe. E essa morte aconteceu aproximadamente em 680 antes de Cristo. Ele faz esse registro lá no capítulo 37, versículos 37 e 38 falam a respeito disso. Então, Isaías deve ter sobrevivido um pouco depois da morte de Ezequias. Ele pode ter vivido ainda alguns anos depois da morte de Ezequias. A tradição assume que Isaías morreu durante o reinado de Manassés, que foi rei depois de Ezequias, sendo filho deste. Possivelmente, Isaías tenha deixado o ofício de profeta porque outras pessoas foram levantadas, porque o Senhor deixou claro que era para ele deixar aquele momento, não era para continuar falando como profeta, outras pessoas foram levantadas, e então Isaías não teria seguido no ofício de profeta, mas ele teria sim sobrevivido algum tempo depois de Ezequias. E a morte dele pode ter acontecido durante o reinado de Manassés, que foi um rei que, antes de se arrepender, fez muitas coisas complicadas, desfez muitas coisas que seu pai tinha feito na direção da vontade do Senhor, buscou muitas coisas erradas realmente. E então Isaías pode ter morrido durante o reinado de Manassés. Também pode ter sido morto, ele pode ter morrido durante o reinado de Ezequias. Nesse caso ele pode ter morrido mesmo e não ter sido morto. No caso de Manassés, a tradição acredita que ele foi morto, que ele foi martirizado. No caso dele ter morrido durante o tempo de Ezequias, não, ele teria morrido naturalmente, por assim dizer, e não por alguma ação externa. Mas a ideia é que ele tenha sido morto realmente durante o reinado de Manassés. Não há um registro que confirme isso. Há apenas uma questão de tradição realmente que assume essa possibilidade. Muitas pessoas, inclusive, acreditam que a forma que Hebreus, no capítulo 11, versículo 37, cita que cerrados deram testemunho e tudo mais, acredita-se que essa tenha sido a morte de Isaías durante o reinado de Manassés. O texto de Isaías, então, começa a ser produzido possivelmente logo no começo, ele vai fazendo registro, como talvez como se fosse um diário, e aí esse texto vai sendo organizado ao longo do tempo até que tem o seu ponto final, possivelmente perto da morte de Isaías. Eu acredito que Isaías seja o autor. Quando muito alguém pegou um texto já praticamente pronto e fez alguns ajustes, fez alguma colaboração para tornar realmente em livro, mudando talvez de um registro de memórias, de um registro de um diário para um livro. Talvez alguém possa ter feito isso. Mas pouco tempo depois da morte de Isaías, se isso aconteceu. Eu sou mais propenso a acreditar que Isaías deixou o texto pronto ainda durante a sua vida. Antes de morrer, ele já teria deixado tudo em ordem.
O relato da convocação de Isaías para profetizar é um dos mais extraordinários que nós vemos no Antigo Testamento. Na ocasião, Isaías vê o trono de Deus. Ele contempla serafins que estavam proclamando a glória, a santidade do Senhor. E aquela visão mostrou para Isaías claramente a glória do Senhor. E ele viu uma coisa maravilhosa, um texto que tem uma riqueza de detalhes fantástica a respeito da visão que ele teve naquele momento. E aí Isaías se vê como pecador naquele instante. Claro, o Senhor escolheu o que mostrar para ele. Ele não teria visto aquilo que o Senhor não quisesse mostrar. E se o Senhor entendesse que Isaías não poderia ver todas aquelas coisas, o Senhor não teria mostrado. Mas Isaías, diante daquela visão, ele fica impactado, se reconhece pecador. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei. Ai de mim! Diante da sua confissão, o Senhor destaca um serafim que voa até Isaías com uma brasa viva que toca os seus lábios, e então os seus pecados são perdoados, ele então é regenerado diante da presença do Senhor. Pode se acalmar diante de tudo aquilo que ele está vendo. Como eu disse, o Senhor escolheu mostrar, mas Isaías fica inquieto diante de tudo aquilo. Ele se acha indigno de tudo aquilo. Ele se acha incapaz de ser uma pessoa que pudesse ver todas aquelas coisas, e ele estava vendo. E aí, limpo do pecado, depois que ele é tocado com a brasa viva do altar, o Senhor diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, que antes se achava indigno de ver tudo aquilo, agora purificado, renovado na presença do Senhor, diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma expressão que eu gosto muito. Eu usei várias vezes e continuo usando, e o Senhor permitindo, vou continuar usando essa expressão: eis-me aqui, durante esse ministério para o qual o Senhor me chamou. No caso de Isaías, o chamado dele era muito duro. O Senhor revelou que ele iria falar e o povo não daria ouvidos, que os corações estariam duros para ouvir aquela mensagem. Nós sempre pensamos no profeta falando e as coisas acontecendo, o povo se arrependendo e muitas coisas sendo realizadas e tudo mais, mas geralmente o povo dá ouvidos ao falso profeta. O profeta do Senhor realmente muitas vezes chama para mudança, chama para corrigir alguma coisa, para colocar as coisas em ordem. E as pessoas gostam muito de ouvir que estão fazendo as coisas certas, gostam de ouvir que estão no caminho certo, gostam de ouvir confirmações. Então, quando o profeta do Senhor realmente se levanta e fala coisas que mostram que é necessário mudar, claro, há quem ouça, lógico, estamos aqui, ouvimos. Mas há muitos que não ouvem aquilo que o profeta realmente diz, não dão atenção ao que o profeta está falando. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos também não dar atenção ao que o profeta do Senhor realmente diga, porque podemos estar propensos a querer as coisas da forma como nós preferimos ou acreditamos que seja melhor. Devemos deixar a nossa vontade de lado e buscar a vontade do Senhor. O Senhor quer aquele que tem um coração contrito e quebrantado na sua presença. Isaías revela isso tanto com o seu chamado como com os seus textos, com sua profecia, com aquilo que ele revela ao longo do livro. O Senhor ama a humildade, ele ama a simplicidade, a dependência, o reconhecimento de que ele sim tem o melhor para fazer na nossa vida, para atuar ao nosso favor, e a confirmação de que nós queremos que ele realize sim em nós a vontade dele, que ele confirme em nós aquilo que ele entende como é melhor, aquilo que ele sabe que é melhor para a nossa vida. Que nós possamos ir deixando o erro a cada dia, a cada momento, reconhecendo que por nós mesmos não conseguimos, mas que com Ele, com o Senhor, nós realmente chegamos lá, nós conseguimos fazer as coisas de acordo com a vontade dEle. Deus não tem prazer em pessoas que se acham melhores que as outras, ou aquelas que se vangloriam de seus talentos, ou até mesmo de suas bondades. Mesmo aparentemente, mesmo aquela pessoa que aparentemente, do ponto de vista social, seja uma boa pessoa, ainda está longe do padrão do Senhor, porque espiritualmente a situação é diferente. Não é simplesmente fazer coisas boas, não é simplesmente ter atitudes corretas, é ter um coração colocado na presença do Senhor, entregue realmente ao querer dele. Então nós precisamos prestar atenção na nossa atitude. Você é uma pessoa humilde?
Você realmente reconhece que o Senhor tem o melhor para a sua vida? Você submete as suas decisões à vontade do Senhor? Muitas pessoas tentam mudar o que o texto bíblico diz para fazer parecer que aquilo que elas querem é a vontade do Senhor, quando na verdade o Senhor chama a nos negarmos, a negarmos a nós mesmos, a nossa vontade, a tomarmos a nossa cruz e seguir ao Senhor. Nós devemos deixar de lado a nossa vontade, submeter à palavra do Senhor o que nós entendemos, e aquilo que não for de acordo com a vontade do Senhor, nós devemos mudar, devemos alterar e seguir na direção da vontade do Senhor. Não devemos bater no peito e achar que somos pessoas que fazem as coisas certas ou que somos pessoas de bem, senão estaremos agindo como fariseu naquela parábola lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14, em que Jesus fala sobre o fariseu e o publicano. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos achar que somos bons o suficiente, devemos sempre achar que precisamos do Senhor. Claro, do ponto de vista social, nós podemos ver pessoas boas e pessoas que não são boas, é lógico, mas espiritualmente é diferente. O padrão do reino é diferente, não é como o padrão da sociedade, e nós somos embaixadores do reino, então buscamos as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Devemos deixar de lado as aparências que o mundo preza e buscarmos um compromisso com o Senhor, com um coração contrito e quebrantado, realmente buscando o Senhor, deixando de lado a nossa vontade e assumindo aquilo que o Senhor tem como melhor. O padrão do Senhor é o padrão que nós buscamos, não é o padrão do mundo. Esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é aquele que o Senhor tem para nós. O melhor da parte do Senhor é o nosso alvo. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.